Olá, eis-me aqui de novo, né? Hoje, nesta quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, eu quero chamar a atenção para dois fatos, um positivo e um negativo. O voto antológico da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, a respeito da infâmia que é o orçamento secreto. De um lado, e do outro lado, a decisão cretina, estúpida, cruel, desumana do desgoverno de Jair Messias Bolsonaro, suspendendo as verbas para o programa de distribuição de água potável no sertão do Nordeste, deixando 1,5 milhão de nordestinos sem água. Bom, além disso, vou tratar das prisões dos manifestantes antidemocráticos, das aberturas, né, de inquéritos a respeito dos financiadores e dos realizadores desses atos, né, a nomeação do Camilo Santana, ex-governador do Ceará, para o Ministério da Educação, e também a posse de Bruno Dantas na presidência do Tribunal de Contas da União, com a transição acontecendo no auditório pela posição dos convidados nas fileiras de cadeiras. Bom, meus amigos, eu quero também agradecer a você que permanece aqui, você que está sempre dando a sua audiência, comentando, me ajudando a fazer aquilo que eu quero fazer. Eu já disse que eu não sou imparcial, eu sou parcial, eu tenho um lado, o meu lado é o lado do cidadão brasileiro, é o seu lado, contra a canalha que domina a política e o Estado no Brasil, nos roubando. Tá? O que eu sou é independente, não sou governo, não sou oposição, não sou esquerda, não sou direita. Bom, meus amigos, como eu disse no começo, eu fiquei fascinado com o voto antológico, apesar de óbvio, é óbvio, o que é óbvio pode ser antológico. O que a presidente do Supremo Tribunal Federal fez ao votar, ao abrir como relatora a votação a respeito da vigência do orçamento secreto, né, uma forma que o Congresso achou para transferir dinheiro direto do erário para o bolso dos membros do Congresso, ela brilhou quando ela simplesmente relatou o que é óbvio. Nós estamos pretensamente numa república, que alguns, entre os quais 2 colegas dela que já votaram na votação lá do Supremo, na tarde desta quinta-feira 15, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que simplesmente aceitam a voz mais alta do poderoso, dos poderosos do momento, e dane-se a cidadania, né? Veja bem, a Rosa Weber diz uma coisa simples: é o dinheiro do povo. O dinheiro do povo tem que obedecer um princípio de transparência. O povo tem que saber de onde vem, para onde vai. Isso é claro, isso é óbvio, isso é translúcido, como uma água limpa. A água suja é bebida pelo pastor André Mendonça, o primeiro a votar, fiel à sua tradição bolsonarista e petista, ou seja, fiel à sua tradição de empregadinho dos políticos com mandatos, que diz que não é só o orçamento secreto que quebra a transparência, outras coisas quebram a transparência. É a mesma coisa que você perdoar um assassino, porque o Caim matou o Abel. O Caim matou Abel, então tudo é permitido, né? Meus amigos, aí o Cássio Nunes Marques, empregadinho do Ciro Nogueira, que é o cara que indicou o diretor da Petrobras, ladrão no Petrolão, né? Ao Lula, e que agora é um puxa-saco eventual de Jair Messias Bolsonaro, que simplesmente quer não aceitar, sequer discutir as ações contra o sigilo do orçamento, né? Faltam ainda
8 votos, né? E eu acredito que decidirão contra o segredo do orçamento. Mas isso eu acredito, não sei como é que vai acontecer. A sessão está rolando, você me desculpe se for tomada alguma decisão importante enquanto eu gravo e você assiste e saiu e eu não estou sabendo. O que eu estou sabendo até agora é isso, né? De qualquer maneira, vale o aplauso para a Rosa Weber, que produziu um voto que entrará na história. E entrará na história não porque seja original, porque traga uma nova legislação, não. Entra na história porque entra como um elemento fundamental. O poder emana do povo para o povo e com o povo. E dane-se o resto. Pois bem, meus amigos, enquanto isso, o senhor Jair Messias Bolsonaro, do alto da sua perversidade sem limites, suspendeu o pagamento dos programas de distribuição de água potável no Nordeste. Com isso, ele se vinga dos nordestinos que votaram contra ele, ou seja, ele não apenas comprou votos na eleição cometendo crime eleitoral, está cometendo um crime pós-eleitoral, que também devia ser punido, que é o crime de provocar sede em pessoas que ousaram não reelegê-lo. É um crime de morte, que essas pessoas morrem de sede. Eu quero lembrar que eu tenho sempre falado aqui, eu nunca votei no Lula, escrevi um livro a respeito dele, não sou petista, não faço L como muita gente fica dizendo por aí. Agora, uma coisa é certa, o meu sogro, Alexandre Tabajara, percorre o sertão, ele tem uma fazenda no sertão, e ele disse para mim que a popularidade de Lula no Nordeste deve à água. Primeiro a água, que era o programa de cisternas que o Bolsonaro paralisou, e agora o Bolsonaro está cortando a verba dos caminhões-pipa. Então é perversidade pura maldade. Isso não pode ser incluído em ideologia, isso é simplesmente banditismo de miliciano da pior espécie. E o Lula criou, não, mas aí me escreve sempre aqui um católico empedernido, isso foi uma coisa da igreja. Meu amigo, não pode ter até sido inspirado num programa da igreja, mas o Estado brasileiro é laico, meu amigo. O Estado brasileiro não é ligado, conectado à Igreja Católica. E a verdade é que o programa de cisterna foi adotado pelo Lula, e eu tenho certeza absoluta que no meio de tanta besteira que o Lula tem feito ou vai fazer, no meio esse programa vai ser retomado, e é uma coisa que eu aplaudo, porque o sertão sempre foi esquecido, o sertão sempre foi tratado, não com a crueldade desse bandido terrorista, Jair Messias Bolsonaro, mas tratado com indiferença. Eu acabo de ler, para escrever um texto para a Fortuna Crítica do A Paraíba e Seus Problemas, que em 2023 completará 100 anos a edição, né? A sua primeira edição, e eu digo isso, só teve um presidente na velha república que tratou do sertão, foi o Epitácio Pessoa, e o livro trata disso, a açudagem, etc. Zé Américo era um epitacista convicto, inclusive o maior amigo do sobrinho dele, João Pessoa, né? Pois bem, na República atual, né, pós-ditadura militar, o Lula é o cara que deu água e que tratou o sertão como o sertão devia. E a Dilma fez um programa de construção de casa, e eu falo mal do PT à beça o tempo todo, por muita razão, mas não posso falar mal disso aí. Foram os únicos governos presidencialistas democráticos que trataram o sertão como se o sertanejo fosse o que é, cidadão brasileiro, que tem todo o mérito para receber programas de ajuda como esses, né? Bom, meus amigos, além disso, hoje eu quero chamar a atenção para um depoimento muito emocionado e muito sincero de Simone Tebet, que ele ajudou a eleger o Lula. Eu até diria, assim, correndo o risco de estar exagerando, mas diria que sem ela, sem o apoio dela, o Lula não teria vencido o Bolsonaro no segundo turno, e que está sendo escanteada dos programas sociais pela súcia do PT, né? E ela diz uma coisa certa, porque tem muita gente combatendo o negócio de 150 mil para criança.
Eu vi até agora o Guedes, o que chamam de Guedinho, lá na Globo News, falando de uma criança em Minas Gerais que ligou para o 190 da Polícia Militar para dizer que ele e seus irmãos estavam passando fome. Essa é a questão fundamental do Brasil. E o camarada negar R$ 150 para uma criança ganhando R$ 30 mil por mês é um absurdo de egoísmo, um absurdo de cegueira e um absurdo de crime de lesa democracia, de lesa representação democrática. Ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. E eu quero dizer que eu digo exatamente o que ela disse. Abre mão de alguma coisa dos 30 mil de salário para sustentar crianças que estão em estado de miséria absoluta pelo interior do Brasil afora e particularmente no sertão. Eu quero aqui agora pedir desculpa porque eu dei uma bronca aí no Alexandre de Moraes porque ninguém tinha sido preso. A culpa dessa falta de prisão não foi do Alexandre não, foi do Ibanez, o governador reeleito de Brasília. E ele, agora foram presas 4 pessoas por ordem dele, a Polícia Federal prendeu, que participaram dessa macaquice de manifestações antidemocráticas no dia da diplomação do Lula. Além disso, foram abertos 100 mandatos de busca e apreensão, né? E, inclusive, contra 2 parlamentares, um tal de Carlos Uzzi, será? E capitão Assunção, né? Eu, como eu disse, critiquei muito fortemente o Lula e o PT por terem ajudado o Centrão a violentar a lei das estatais para permitir que a Luiz Mercadante Oliva assumisse a presidência do BNDES sem ter mérito para isso, porque qualquer pessoa, inclusive no PT, sabe que a inteligência do Aloysio Mercadante Oliva é igual a do cara que não usa o nome do pai, porque o pai foi um general da linha dura e o irmão um coronel que fez carreira no exército, né? Mas esse aqui não está em questão. A questão que eu quero dizer para vocês é o seguinte: agora eu vou elogiar o Lula e o PT. O programa de educação de Sobral, terra de Ciro Gomes, tanto nos governos da família, ligados à família Ferreira Gomes, quanto nos governos do PT, é um sucesso absoluto. Eu sou testemunha de que Sobral é um exemplo raro de educação básica, que aplica bem as verbas e que educa bem. E é um prêmio correto nomear o governador do Ceará, Camilo Santana, ministro da Educação. Eu, inclusive, aqui no Dois Dedos de Prosa, entrevistei o professor responsável, Mauri Ferreira Gomes, responsável pelo programa lá em Sobral, e quero aqui aplaudir essa decisão, mas criticar muito pelo que estão fazendo lá, a safadeza que estão fazendo com a Simone Tebet. Antes de terminar, eu quero também registrar a posse do meu amigo Bruno Dantas na presidência do Tribunal de Contas da União, TCU, e registrar aquele momento cafezinho frio. Vocês sabem aquela coisa do folclore, do jornalismo político, né? Que no fim de governo, os mandantes, os governantes sempre terminam tomando café frio, nem o copeiro esquenta o café dessa gente, né? Pois é, na posse, durante o finzinho, a agonia final do desgoverno burocrático e fascistoide de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira e Paulo Guedes foram lá para as últimas fileiras da cadeira, enquanto na primeira fileira estavam juntos Lula, presidente eleito, José Sarney, ex-presidente democrático, eleito como vice-presidente pelo colégio eleitoral, e Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito. Essa é a gente, quando o café chega quente, chega na primeira fileira. Quando chega lá na última fileira, o café já chega frio, e é isso, esse é o destino de quem termina o governo sem conseguir se reeleger, mesmo comprando muito voto, como foi o caso deste desgoverno aí. Eu gostaria de, antes de terminar, convidar você para ver a sensacional entrevista que eu publiquei esta semana com o diretor de jornalismo do Antagonista, o Cláudio Dantas, que aponta uma coisa para você ficar aí ligado, hein? Que o Congresso está só esperando o STF
acabar com o orçamento secreto para criar a emenda, a emenda, como é que se diz, dos remédios, que você compra um remédio ali parecido, não é análogo, mas é uma emenda que vai ser igual à emenda do relator, né? Mas vai ser tudo secreto, a destinação da emenda e tudo. O Congresso está arrumando uma emendinha para dar jeito nisso aí, né? Além disso, eu chamo a sua atenção para a brilhante entrevista, o papo brilhante do meu amigo Jacó Pinheiro Goldberg, que é psicólogo, que é um advogado criminalista, dizendo, falando dessas questões todas, da questão, né, do nazifascismo, ele que era um comandante de grupos contra nazistas, e dizendo que o nazismo não é uma ideologia, o nazismo é uma forma de banditismo. Esses terroristas que estão lá em Brasília tentando impedir a posse de Lula também são bandidos. Bandidos, terroristas, não são militantes políticos, não são oposicionistas, não. Se fossem, esperava o Lula tomar posse e fazia oposição ao Lula, que é legítimo numa democracia. Mas eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té.